Olá, irmãos e irmãs, que bom que nós estamos voltando para a nossa conversa, para a nossa segunda aula da Escola Dominical, do tema que é um tema que eu escolhi para vocês, para que a gente possa aprender um pouco mais a respeito da história bíblica, para aprendermos um pouco mais a respeito de como a Bíblia chegou até nós. É uma proposta que nós colocamos, então, para os irmãos da Escola Dominical, e com essa discussão, compreendermos como a Bíblia torna-se algo extraordinário, é uma história maravilhosa que chega até nós desde bem antes de Cristo, toda a história do povo judeu, depois toda a história da salvação desenhada para nós, e nós recebemos a Bíblia, a palavra de Deus, como um instrumento que Deus nos deu para que todo ser humano consiga chegar aos pés do Senhor e Salvador. E é uma história extraordinária, maravilhosa, e nós estamos compartilhando com os irmãos aqui alguns pontos. É claro que, como eu disse na nossa primeira aula, não temos como abarcar todos os pontos. Isso aqui não é uma aula, não é um curso de graduação, nem de pós-graduação. É uma aula da Escola Dominical onde nós estamos trabalhando, conversando com os irmãos e trazendo os primeiros pontos que eu reputo serem os mais importantes, os pontos assim principais dessa nossa conversa. Cópias, traduções, versões e o que queremos apresentar aqui para os irmãos dentro dessa discussão está relacionado aquilo que a gente já conversou na aula anterior. Existe algum manuscrito original que foi preservado? Como podemos ter essa certeza de que todos os manuscritos desapareceram? Quando eu falo manuscrito original, eu estou dizendo aquele manuscrito que, se Moisés escreveu um texto bíblico, a letra de Moisés, Davi, a letra de Davi, a letra de Salomão, a letra de Isaías, Esse manuscrito original, ele existe? Como foram feitas, então, as cópias desses manuscritos? Como que essas cópias chegaram até nós? E, finalmente, óbvio, quando é que todos esses manuscritos foram juntados? Uma das coisas mais extraordinárias que nós vemos na Bíblia é que esses textos foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, e num determinado momento eles se juntaram e formando um texto coerente. A Bíblia é um texto totalmente coerente, nós já falamos aqui no nosso primeiro encontro. Então, é nesse ponto de vista, quando a gente fala da Bíblia como um texto coerente, que nós estamos apresentando aqui a maravilha que é o texto bíblico. Algo extraordinário e algo importante para nós. Então, na aula de hoje nós vamos nos ater nesses pontos que nós colocamos aqui para os queridos irmãos. A primeira constatação que é importante e eu quero deixar aqui muito claro para os irmãos é o seguinte: nenhum manuscrito original da Bíblia ele está preservado. Significa dizer que nós não temos nenhuma informação de como esses manuscritos foram escritos, esses textos. Quando eu falo manuscrito, porque é escrito à mão, a forma como era escrita. Mas eu não sei, por exemplo, que material era utilizado. Vamos pegar lá no início o texto de Jó, que é considerado um dos textos mais antigos. Jó foi escrito aonde? Num papiro. Papiro é aquele... no Antigo Egito, era muito abundante o papiro nas margens do rio Nilo. Nós aqui conhecemos por taboa, aquelas taboas que nascem à beira dos rios, das lagoas. Óbvio que o papiro egípcio é de uma outra qualidade, mas para que os irmãos entendam o que nós estamos falando. Será que foram escritos em pedras, em cerâmicas, ou escritos em material de couro, pergaminho, couro de ovelha, couro de bode, outro tipo de couro? Como é que esse material foi escrito? Nós não sabemos, porque os manuscritos originais não existem mais, eles não foram preservados. A arqueologia, que é a ciência que estuda as coisas antigas, os materiais antigos, com base em amostras de outros manuscritos de povos do Oriente Próximo, não os judeus, não os hebreus,
tem nos apresentado uma ideia de como poderiam ter sido esses manuscritos. Então, se fala muito dos manuscritos em papiro, né? Dos manuscritos em pergaminho, com diversos tipos de couro, e nos manuscritos também escritos em pedra e tábua, madeira em alguns momentos, né? A madeira é um material que se destrói muito fácil, mas é uma possibilidade também que a arqueologia tem nos colocado aqui. Do ponto de vista prático, quando falamos de cópias, então vamos lá. Originais, os manuscritos originais. Nós não temos nenhum manuscrito original preservado. Não existe. Nenhum texto bíblico, nem do Antigo, nem do Novo Testamento, nós temos manuscritos preservados. A questão, então, é, dentro dessa situação que nós estamos apontando, é entendermos o que nós temos, então, que a gente poderia considerar algo que seja, que possamos colocar, né, como algo confiável. As cópias mais antigas que nós temos hoje, elas foram encontradas, vejam bem, no século XX. Em 1947, numa caverna em Qumran, Qumran é a região ali ao lado do Mar Morto, 12 quilômetros de Jericó, foram encontrados numa caverna cerca de 1000 pergaminhos, todos eles escritos em hebraico e aramaico, e esses pergaminhos, segundo a arqueologia, foram escritos e guardados pelos essênios. Os essênios, um grupo de judeus messiânicos, né, que viveram ali naquela região onde hoje é a Palestina. Especialmente, esse grupo seria da segundo século, por volta do segundo século da era cristã. Ou seja, esses textos bíblicos foram preservados por esse grupo, né, esse grupo de judeus essênios, messiânicos, a partir, ou seja, por volta do segundo século da nossa era, da era cristã. Nesses textos, que são os manuscritos do Mar Morto, nós vamos encontrar ali os livros de Esther, os livros deuterocanônicos. Os deuterocanônicos foram aqueles que eu falei na aula passada, né, que muita gente chama de apócrifo, né? Que são os livros de Tobias, Judite e Macabeus. Esses livros também estavam constando aí nos manuscritos do Mar Morto. Mas não estavam ali o livro de Esther nem o livro de Neemias. Então essas cópias dos manuscritos do Mar Morto datam aproximadamente do segundo século antes da era cristã, ou seja, antes de Cristo, 200, quase 250 anos antes de Cristo, são os manuscritos mais antigos que nós temos, mas neles não estão o livro de Esther e também o livro de Neemias não aparecem, mas aparecem os textos deuterocanônicos e depois tem uma explicação para que esses textos apareçam nesses manuscritos. Por que os manuscritos foram preservados ali no Mar Morto? Vocês sabem que o Mar Morto tem uma grande concentração de sal, a água é tremendamente densa, tanto é que um corpo humano, se você se deitar nas águas do Mar Morto, você não submerge, você flutua devido à densidade da água. O sal, ele retira a umidade, então aquela região é propícia para conservação. Por isso os manuscritos foram encontrados, guardados em cântaros, né, em vasos, perfeitamente preservados, os manuscritos do Mar Morto. Cerca de 200 anos antes de Cristo datam esses manuscritos, mas só foram encontrados agora no século XX. Ou seja, a Bíblia, os textos bíblicos que tínhamos antes de 1947, eles não eram os textos dos manuscritos do Mar Morto. São outros textos, né? Por isso os manuscritos do Mar Morto têm uma importância muito grande, porque eles servem para confrontar esses textos. E na confrontação dos textos, os textos mais antigos têm uma aura de serem mais confiáveis, ou serem uma referência, nós poderíamos dizer assim. Em 1970, durante as escavações numa sinagoga, a sinagoga de Ein Gedi, que é ali próximo também, 40 quilômetros ali perto de Jericó,
foi encontrado um manuscrito em pergaminho, e esse manuscrito estava enrolado numa urna sagrada. E os especialistas dataram este manuscrito, depois de muitas pesquisas, né, datação inclusive de carbono 14, dataram do século 6 antes da era cristã. Lembrem-se, os manuscritos do Mar Morto, século 2 antes da era cristã, antes de Cristo. Esse manuscrito, encontrado enrolado, data do século 6 antes de Cristo, ou seja, ele é mais antigo ainda. O problema é que ele estava enrolado numa urna, era um pergaminho enrolado numa urna, e aquela sinagoga havia sido incendiada. Portanto, o próprio manuscrito também ele estava carbonizado em alguns lugares. E esse manuscrito nunca foi desenrolado, ele nunca foi aberto. Somente agora, há 4, 5 anos atrás, em 2016, é que foi possível fazer um trabalho de escaneamento, uma espécie de uma tomografia desse manuscrito, dessa urna, e foi feito um escaneamento digital e apresentado, então, o manuscrito como se ele estivesse desenrolado. Foi um trabalho tecnológico, né, muito eficiente, que vai mostrar, e que veio ao mundo mostrar, que estava ali o livro do Levítico. Esse livro, encontrado nos anos 70, 50 anos atrás, datado do século 6 antes da era cristã, esse livro é o livro do Levítico, ok? Então é um texto mais antigo ainda. Vocês percebam aqui nessa foto, na lateral, é uma foto dessa visão digital desse pergaminho, né? Então é um pouco até comprometido de ler em algumas partes, mas o contexto todo deu para perceber muito bem que se tratava do livro de Levítico. Eu apontei aqui para vocês a respeito dos manuscritos que desapareceram e a respeito das cópias, né? As cópias mais antigas que temos, manuscritos do Mar Morto, que tem todos os livros, com a exceção de de Ester e Neemias, e também contém os livros deuterocanônicos, que hoje estão na Bíblia Católica e na Bíblia Católica grega, católica ortodoxa. E depois o manuscrito que foi encontrado nos anos 70 no livro de Levítico. Esses são os manuscritos mais antigos, mas eles são recentes. Eles foram encontrados recentemente. São as cópias mais antigas, portanto, dentro da datação da antiguidade, seriam as que corresponderiam mais fielmente ao texto original, embora nós não tenhamos acesso ao texto original. Acho que esse ponto também é importante para que os irmãos compreendam a dimensão, né, desse mistério. Vamos falar um pouco então a respeito das cópias. Não desses manuscritos, mas de versões que foram surgindo ao longo do tempo. Eu tenho, talvez a mais importante, que é o texto massorético. O texto massorético, a gente usa a abreviatura TM em português, em inglês é MT, né? Ele foi preservado pelos massoretas. Os massoretas eram escribas especializados no hebraico antigo, e esse trabalho desses massoretas ele se inicia logo após a diáspora. Quando ocorre a diáspora? A diáspora mais recente, ela acontece a partir do Império Romano, quando Roma destrói Jerusalém, destrói o templo, e os judeus são expulsos do seu território. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ano 70 da era cristã, os judeus são expulsos da sua região, da Palestina. E, inclusive, o templo é destruído, aquela profecia de Jesus se cumpre, né? O general romano Tito Vespasiano, ele destrói, os judeus são espalhados por diversos lugares do império para outras regiões. E com o passar do tempo, esses judeus que foram dispersos, eles vão perdendo o conhecimento do hebraico, que era a língua que eles conheciam, né? Essa língua já era uma língua perdida na primeira diáspora que acontece com Alexandre. Quando Alexandre o Grande, isso antes de Cristo, né? Os judeus são esparramados pela primeira vez, né? Teve, além do exílio que houve antes, né? O exílio babilônico. Depois tem ainda com Alexandre uma diáspora,
E essas pequenas diásporas vão acontecendo, e a maior diáspora é dentro do Império Romano no ano 70. Então percebam que ao longo do tempo os hebreus, os judeus, eles foram perdendo o contato com o hebraico. Por quê? Porque você vai para uma determinada região, você começa a falar a língua daquela região. E os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vão perdendo o idioma pátrio. E foi isso que aconteceu. Os maçoretas eram escribas profundamente preocupados com a manutenção do texto bíblico. Porque para o judeu, você só pode cultuar a Deus a partir do texto bíblico. Não há como cultuar a Deus sem o texto bíblico. Por isso eles foram muito importantes na preservação do texto. Entretanto, o trabalho dos maçoretas, ele é um trabalho depois de Cristo. Ou seja, depois, por volta ali do século final do século I, século II, até meados do século VI da era cristã. Todo esse trabalho dos maçoretas. Então eles pegaram os textos, escreveram ele em hebraico, e o hebraico consonantal, ou seja, o hebraico tradicional mesmo, sem o som das vogais, né, sem a vocalização, que eles preservaram o texto. E depois, para que as pessoas que estavam aprendendo o hebraico nessas comunidades dispersas pelo mundo todo, para que elas pudessem conhecer e saber ler, eles adicionaram os sinais maçoréticos. Os sinais maçoréticos, então, dão condições para que coloque-se vogais. A partir de determinadas posições, aquela letra passa a ter uma vogal que auxilia na sua leitura. E isso facilita, obviamente, muito para aqueles que estão aprendendo e irão aprender o idioma hebraico a partir da leitura da Bíblia. A Bíblia hebraica, aquela que eu mostrei para vocês na aula passada, ela usa até hoje, como fonte da sua tradução, o texto maçorético. Então podemos dizer que é um texto antigo, do século VI da era cristã, esse texto do século VI da era cristã, ou seja, ele é cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. São várias cópias anteriores, mas esse texto, ele, de certa forma, ele melhora a forma de entender, de compreender o hebraico. Vou mostrar aqui para vocês, olha, nesse livro, vocês veem aí uma expressão com o hebraico consonantal. Estão vendo ali? Ninguém consegue ler isso. Está escrito Torá, né? Mas por que eu pronuncio com a vogal? Porque com o tempo foram colocados os sinais maçoretas. Deixa eu pegar um texto bíblico aqui para vocês. Vou pegar um texto do Gênesis, né? Deixa eu aproximar aqui. Isso. Olha lá. As letras em hebraico, você está vendo que tem bastante pontinhos embaixo das letras, né? Esses pontinhos são os sinais maçoréticos. São eles que colocam a vogal. Esse material que eu estou aqui é o Antigo Testamento hebraico-português, ou seja, ele está com a escrita em hebraico, já com os sinais maçoréticos, e vocês viram que embaixo tem a tradução para o português. Ele é muito usado por nós, pastores, pregadores, para entendermos o texto bíblico. Aqui está a exegese bíblica, você faz a partir daqui. Então, esse é o Antigo Testamento hebraico-português. Ele também é de trás para frente, né? Você lê de trás para frente. Mas os sinais maçoretas é isso. Ó. Sem os sinais, você tem um amontoado de letras aqui. Né? E se você não é familiarizado, você não sabe o que quer dizer isso. Ok? Os sinais vão dar condições para que você compreenda, para que você entenda isso. Então, recapitulando. O texto maçorético do século VI da era cristã, 6 depois de Cristo, ele é o texto mais antigo que nós temos em hebraico. A Bíblia, João Ferreira de Almeida, quando ela se origina no século XVII, ela se origina com base em versões desse texto dos maçoretas. É o texto receptus, em latim, texto recebido. Vou falar disso numa outra aula, ok? A Bíblia Católica era apoiada nesses textos? Não. A Bíblia Católica era apoiada na tradução latina. E depois eu também falarei numa outra aula para vocês a respeito disso.
Nós damos sequência aqui para apresentar para vocês quais os livros que estão no texto massorético, ou na Bíblia hebraica. Então vamos lá, são 24 livros. Não, mas espera aí, no Antigo Testamento nós não temos um outro número? É porque só tem 24 aí. Vou explicar para vocês. Então vamos lá. Eles dividem os textos por categorias, né? Os escritos são divididos por categoria. Então, nós temos a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois nós temos os profetas e os escritos, são as 3 divisões. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? E aí nós vamos para os profetas. Quem são os profetas? Olha que interessante, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Em Samuel estão os 2 livros e em Reis também. Os 2 livros são todos juntos, um pacote só. Eles são chamados de profetas. Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias e Ezequiel, chamados de profetas. Depois vem um livro onde estão juntados os 12 profetas, que a gente chama de profetas menores, estão juntados todos em um livro só. Esse livro chama-se Últimos Profetas. Eles mudaram um pouquinho a ordem. Eles começam com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então aqui um livro só chamado de Últimos Profetas. Depois nós temos os escritos. E os escritos nós temos os primeiros escritos e depois os últimos escritos. Nos primeiros escritos nós temos os livros de Salmos, Jó, Provérbios, Rute, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, Eclesiastes e Lamentações de Jeremias. São os livros poéticos, né, escritos no estilo de poesia. Vejam que a ordem também está diferente aí. E, por fim, nós temos os livros de Esther, Daniel, Esdras e Neemias, que formam um livro apenas, e o último livro da Bíblia hebraica é o livro de Crônicas, os Paralipômenos. Por que Paralipômenos? Porque ele faz uma contagem a partir, a história é contada a partir daquilo que foi deixado registrado pelos reis, né, por aqueles que governaram o povo. Interessante que na Bíblia hebraica, no texto massorético, o livro de Crônicas está no final da Bíblia, ele encerra a Bíblia. Na nossa Bíblia, né, na Bíblia católica, na nossa Bíblia, Crônicas está lá no começo. E muitas vezes, se você faz uma leitura sequencial do texto bíblico, você perde a ordem cronológica, né? Então, professor, seria interessante então ler por último Crônicas? Eu recomendo. Eu recomendo porque ele está numa posição muito interessante. É claro que aqui nessa ordem tem algumas complicações. Por exemplo, para ler o livro de Ruth, lá embaixo, nos escritos, sem entender que o livro de Ruth ele faz uma ligação com Samuel, né, a origem de Davi, etc. Então, precisa ter aí esse conhecimento. Mas é muito interessante os livros da Bíblia hebraica. Percebam aí que não tem nenhum livro deuterocanônico dos escritos em grego. Então, os hebreus, os judeus não consideram aqueles livros, tal qual nós não consideramos apenas os livros da Bíblia hebraica, o texto massorético. Ok? Aí, então, nós temos uma outra versão, e essa versão ela é também espetacular. Ela é mais antiga do que a versão do texto massoreta, só que com um detalhe, ela foi toda escrita em grego, certo? Quando Nabucodonosor foi rei da Babilônia, no século 6 a.C., levou o povo para o exílio, a Babilônia leva o povo para o exílio, as escrituras que os hebreus guardavam, que os judeus guardavam, a Bíblia, ela foi se perdendo. O cativeiro que foi imposto, o cativeiro de mais de 70 anos, imposto ao povo, e depois a diáspora, né, que esse povo teve no seu retorno, esses textos sagrados, eles não havia um texto na sequência do outro, ou seja, não eram textos como se estivessem num único livro, eles se perderam. Quem reúne os livros, quem reúne os escritos, é Esdras.
Se você ler o capítulo 9 de Esdras, eu recomendo que você leia, você vai entender lá como é que Esdras vai fazer esse trabalho de reunir esses textos bíblicos. Especialmente no verso 38, 39, 40 e 41, tem ali um registro muito bonito desse momento. Então Esdras restitui o culto e Esdras também restitui a leitura dos textos sagrados. Então, Esdras é muito importante porque os textos que vão chegar até nós foram os textos reunidos nesse período, o período de Esdras. E veja que Esdras e Neemias já estão lá no período do rei Artaxerxes, que é o reinado da Pérsia. A Pérsia já havia derrotado os babilônios. Depois do reino persa vem o reino grego, alexandrino. Alexandre o Grande conquista todo o mundo da época, estamos falando aí do século III a.C., final do século IV para o século III a.C., só que Alexandre tem um reinado, um governo muito pequeno, ele morre muito jovem, 20 e poucos anos. E o seu reino, o Império Alexandrino, ele é dividido em 5 porções. Uma dessas porções fica a cargo de Ptolomeu II, Ptolomeu Filadelfo, que vai ser rei do Egito. Ele não é faraó, ok, pessoal? Ele é rei do Egito de 287 a 247. Cerca de 40 anos ele ficou como rei do Egito no século III a.C., por volta do século III a.C. E Ptolomeu vai construir uma biblioteca em Alexandria. Alexandria é uma cidade do Egito que leva esse nome em homenagem a Alexandre. Aliás, em Alexandria ficava o farol, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, farol de Alexandria. A biblioteca de Alexandria também, extremamente famosa. E Ptolomeu Filadelfo será aquele que vai encomendar para que seja traduzida a Bíblia, as escrituras que os judeus tinham, aquelas que foram organizadas a partir de Esdras, elas foram traduzidas para uma língua que era a língua dominante na época. Não era nem a língua egípcia, era o grego. Na época de Alexandre, ele esparramou o grego para o mundo inteiro. Então, falava-se o grego. Lá, para essa biblioteca de Alexandria, o rei Ptolomeu Filadelfo vai encomendar uma tradução para a língua grega. Então, aqui veja, aqui nós estamos falando de tradução. A língua original é o hebraico com o aramaico, ela seria traduzida para o grego. Esse trabalho, segundo a tradição, e aqui confunde-se a tradição com lenda, né? Segundo a tradição, 72 escribas, copistas, trabalharam 72 dias para fazer a tradução dessas escrituras. E essa tradução ficou sendo chamada em latim de Septuaginta, que significa tradução dos 70. Nós, em latim, nós usamos o algarismo romano, o L, o X e o X. Então, é a tradução dos 70. Sabe quando você vê o L, X, X, 70 em algarismos romanos? É essa tradução, a tradução da Septuaginta. Qual que é a importância da Septuaginta? Ela é anterior ao texto massorético. O texto massorético é do século VI depois de Cristo. A Septuaginta é por volta do século III antes de Cristo. Ela, portanto, se reveste de uma importância muito grande. Mas ela é copiada do hebraico para o grego. Existe a lenda, existe a tradição, que diz que os 72 escribas, cada um fez a sua cópia separado do outro. Eles não se juntaram. E ao final do trabalho, que durou 72 dias, eles juntaram os textos. E segundo a tradição, não havia nenhum erro nas cópias que eles fizeram. Nós não temos como conferir se isso é verdade ou não. A gente acredita pela fé nessa ação sobrenatural de Deus na preservação desse texto bíblico. A importância da Septuaginta também é porque ela vai nos ajudar a identificar os livros que eram lidos antes de Jesus e que vão ficar no cânon da Bíblia cristã. Ela é traduzida para o idioma koiné, o grego koiné, que era o grego das ruas, né? O grego que era falado nas ruas, e ela foi muito bem acolhida pelos judeus alexandrinos, os judeus que foram os grandes difusores disso.
A Septuaginta, ela é usada durante a história por diferentes escritores e ela suplanta os manuscritos hebraicos na vida religiosa. A Vulgata Latina, que é a primeira Bíblia traduzida para o latim, a língua do Império, por Jerônimo, nós vamos falar disso na próxima aula. A Vulgata Latina, ela toma por base o texto da Septuaginta. Vários outros escritores, os pais da igreja, vão utilizar a Septuaginta. Na época de Jesus, qual era o texto bíblico que estava lá? Poucos judeus tinham domínio do texto em hebraico. Então, na época de Jesus, era o texto da Septuaginta. Esse texto, que era cópia da cópia da cópia da cópia, estava já na época de Jesus. Foi muito difundido pelos judeus, pelos filósofos gregos que leram. A Bíblia foi lida pelos filósofos a partir da Septuaginta, mas surgiram as variações contextuais. O que são variações? Veja, a primeira cópia da Septuaginta, ela vai para um determinado lugar e ela é copiada por outro. E aí cada região vai fazendo a sua cópia. E a variação contextual é o contexto em que aquela cópia foi escrita. Nós temos algumas variações que são importantes, que inclusive são preservadas até hoje. A variação de Áquila, de Sinope, nós temos a variação de Símaco, o Ebionita, a variação de Teodócio, e temos a Hexapla de Orígenes. Hexapla vem de hexa, 6. A Hexapla de Orígenes é um texto escrito em grego, com 6 versões da Septuaginta diferentes, né, para ele fazer uma comparação. Orígenes é um dos pais da igreja, é um teólogo profundo ali do início da igreja cristã, e ele vai reunir esses textos na sua famosa Hexapla. Então, a importância da Septuaginta para nós é fundamental. A Bíblia em português do padre Figueiredo, que era a Bíblia que era lida aqui antes de chegarem os missionários protestantes no século XIX, a Bíblia de Figueiredo foi traduzida direto da Vulgata, ou seja, ela usou a base da tradução de Figueiredo, é a Septuaginta, é a versão em latim da Septuaginta, chamada Vulgata. A Vulgata, a Septuaginta, ela tem também algumas variações, né? Ou seja, os manuscritos mais antigos também se perderam. Nós temos 3 manuscritos da Septuaginta que estão guardados até hoje e que são considerados extremamente importantes. Nós temos o manuscrito chamado de Vaticano, nós usamos a expressão em latim Codex Vaticanus, ele é do século IV depois de Cristo, ok? A Septuaginta é do século III a.C. Essa variação, Codex Vaticano, manuscrito Vaticanus, é do século IV da era cristã. Nós temos o Alexandrino, que é o Codex Alexandrinus, que é do século V. Esse códex hoje está no Museu Britânico de Londres. E nós temos também o Códex do Monte Sinai, que é o Códex Sinaíticus, do século IV da era cristã. Esse manuscrito foi descoberto no Monte Sinai por volta de 1844 e 49, e uma parte desse manuscrito está em Leipzig, na Alemanha, e a outra parte é em São Petersburgo, na Rússia. São os 3 manuscritos mais antigos preservados. Nós temos outros mais atuais, mas esses são os mais antigos preservados da Septuaginta. Com um detalhe importante, esses manuscritos, eles foram escritos em unciais. O que é unciais? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É isso aqui, ó. Veja que não tem interrupção entre as palavras. Então, está sendo escrito em grego e não tem corte. É uma palavra imensa, tudo juntado uma com a outra. Isso se chama uncial, né? E esse tipo de escrita para que a cópia fosse mais rápida. Então, os copistas faziam sem separar as palavras para que a cópia fosse mais rápida. O Codex Vaticanus, ele é hoje considerado o mais fiel dos 3, né? Embora o Codex mais antigo, o Codex Alexandrinus,
que é um pouco mais recente do que o Codex Vaticanus, contenha o texto da Exapla de Orígenes, né? E também tenha influências do texto massorético. O Codex Vaticanus, ele é o mais fiel à Septuaginta, e sempre ele é referido pela letra B. Então, quando você estiver lendo, segundo o código B, é o Codex Vaticanus, o manuscrito vaticano. O Codex Alexandrino pela letra A e o Codex Sinaíticos pela primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, ou então pela letra S. Estou dizendo isso para quem vai fazer pesquisas e vai encontrar lá um texto bíblico nas 3 versões, né? Na versão do código A, do código B ou do código S. Então ele tem ali uma ideia de como é que esses textos foram desenvolvidos. Está aqui então a versão em uncial, né, que eu falei para vocês, da Septuaginta. Mas você mostrou para nós sobre o hebraico, mas não mostrou o grego. Tá bom, vou mostrar o grego para vocês aqui. Esse aqui é o Novo Testamento português-grego. Ele é um interlinear, por quê? Porque entre as linhas tem o texto em grego e tem o texto em português. Vou mostrar aqui, ó, para vocês verem. Deixa eu dar o foco aqui, isso. Olha lá, o texto de Mateus, o texto grego com o português embaixo. Tá? O grego, obviamente, é um idioma muito mais fácil do que o hebraico, né? E muitas letras gregas existem na matemática, existem em algumas variações da química do próprio latim, que absorveu o grego. Então esse é o texto grego. Esse não é uncial, esse é o grego koiné, né, normal. Não é aquele uncial tudo grudadinho um com o outro, tá bom? Na sequência, nós vamos ver quais os livros que compõem o que nós chamamos de Septuaginta, quais os livros que estão na Septuaginta. Aí você vai ver a diferença que tem para o texto massorético. Na Septuaginta nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí eu tenho Josué, Juízes e Ruth, 1º Reis, 2º Reis, 3º Reis e 4º Reis. Olha que interessante, né? 4 livros de reis. Só que os 2 primeiros são o 1º e 2º Samuel, que nós conhecemos. A ordem continua com 1º Paralipômenos e 2º Paralipômenos, que são os livros das crônicas, né? 1º Esdras e 2º Esdras. Olha que interessante, né? 2 livros de Esdras, sendo que o 2º é junto entre Esdras e Neemias. Depois nós temos o livro de Esther, o livro de Judite, o livro de Tobias, 1º Macabeus, 2º Macabeus, 3º Macabeus e 4º Macabeus. Olha, mas na Bíblia Católica só tem 2 Macabeus, mas na Bíblia Católica grega, ortodoxa, tem os 4 Macabeus. Depois nós temos os livros dos Salmos. Eu tenho um livro que não tem na Bíblia Católica, a Odes, né? Odes está na Bíblia ortodoxa. Eu tenho Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Jó, Sabedoria, Eclesiástico, de Ben Sirac, Salmos de Salomão. Salmos de Salomão também não estão na Bíblia Católica, mas estão na Bíblia Católica Ortodoxa. E aí os profetas. Também a ordem aí muda um pouquinho, né? Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Baruque, Epístola de Jeremias, Ezequiel, Susana, Daniel, Bel e o Dragão. Então esses são os textos que estão na Septuaginta. Vejam que eles pegaram todos aqueles textos da época de Esdras, inclusive os textos que estavam circulando lá, que não tinham origem hebraica, eram textos mais recentes. E esses textos não estão na Bíblia hebraica, mas estão na Bíblia católica e estão na Bíblia católica ortodoxa, ok? Isso é importante para nós compreendermos também. Chegando aí para o final, né, eu falei para vocês aqui a respeito dos textos, cópias e versões do Antigo Testamento, mas nós também temos as cópias e versões do Novo Testamento. É interessante que, quando se trata de Novo Testamento, eu não tenho uma versão normativa do Novo Testamento. Então, eu não posso dizer que aquela versão é a versão que foi a que perdurou, né? Não tem uma versão
normativo. Porque eu tenho mais de 4.000 manuscritos em grego, e manuscritos que são muito diferentes. Entretanto, eu tenho manuscritos mais antigos que são preservados pela sua antiguidade e pela sua credibilidade entre os apóstolos. São conhecidos 96 papiros escritos em grego uncial, que é aquele grego corrido que eu mostrei para vocês, e eles vão até por volta do século IV da era cristã. São fragmentos de códices e manuscritos que nós temos que são considerados os manuscritos mais antigos do Novo Testamento e que estão na nossa Bíblia. Com a expansão do cristianismo para outras regiões, né, do Império, o cristianismo se expande para quase todo o Império Romano, ele rompe as fronteiras daquele ambiente inicial. E aí, então, ele vai para alguns lugares em que a população não dominava nem o grego, dominava o latim, mas outras línguas. E aí, então, surgem os manuscritos mais antigos nessas outras línguas, né? E esses manuscritos, eles chegam ali por volta do final do século, do final do século II, final do século III, e representam alguns estágios de desenvolvimento dos textos gregos que são importantes e que ficaram nas versões do Novo Testamento. Nós temos duas delas que são importantes, que é a versão siríaca e a versão copta. A versão siríaca, ela provavelmente é uma das primeiras traduções do Novo Testamento, ou seja, traduziu do grego para o siríaco. O siríaco era uma língua falada na Mesopotâmia, ali a região onde hoje é o Iraque e o Irã, na Síria e em partes da Palestina. Claro que, conforme os dialetos, nós vamos ter algumas mudanças. Veja que essa tradução foi feita por volta do ano 150, no segundo século. Ela surgiu da necessidade das pessoas lerem os textos porque elas não conheciam o grego. Então a versão siríaca é uma versão muito importante e ela vai influenciar, inclusive, algumas decisões dos pais da igreja. O copta é o outro idioma. O que é o copta? O copta é uma língua egípcia, que praticamente é o último estágio do egípcio antigo. Vocês lembram que lá na época dos faraós, a língua egípcia, a escrita egípcia eram os hieróglifos, né? Aqueles escritos com personagens, né? Com animais, com seres humanos, uma mistura, e cada conjunto daquilo ali formava uma letra. Na época aqui nós já temos uma escrita, que é a escrita copta. Também a tradução para esses dialetos coptas foram escritos a partir do grego. O cristianismo entrou muito forte nessa região, porque ali havia muitas colônias judaicas, principalmente em Alexandria, no Egito, né? É o centro difusor da cultura do Império, e ali o Novo Testamento, os manuscritos do Novo Testamento, eles não estavam juntos ainda, eles são traduzidos para a língua copta. A igreja copta, ela é uma igreja que existe até hoje, ela não é ligada à igreja católica, nenhuma dos ramos da igreja católica, ela é uma igreja cristã que existe até hoje. Ela ficou famosa recentemente naqueles episódios daqueles cristãos que morreram decapitados no Egito por conta do Estado Islâmico, no Egito e na Síria. Eram cristãos coptas dessa tradição. Essas duas versões são muito importantes, são versões muito recentes da época, né, do cristianismo, não recentes de agora, né? O cristianismo tinha acabado de juntar os textos do Novo Testamento e já foram feitas essas traduções. E eu tenho uma outra tradução também muito importante, que é a chamada Vetus Latina. Vetus significa antiga, ou seja, é uma antiga tradução em latim. Essas traduções, elas foram feitas do grego para o latim. Veja que o grego sempre teve predominância, do grego para o latim, que era a língua do Império. Os textos do Novo Testamento começaram a ser traduzidos lá no norte da África, numa cidade que é muito importante, que é Cartago. Cartago é uma cidade muito forte do norte da África, que se tornará, inclusive,
um dos centros da cultura romana. Cartago é uma cidade que veio de momentos de confronto com o Império, uma cidade que cresceu muito. Provavelmente ali no final do século II e até o final do século IV, essas traduções foram feitas nessa região de Cartago. Vale lembrar que da região do norte da África vai surgir Agostinho, por exemplo, né? Agostinho, que depois se torna inclusive santo, ele é dessa região do norte da África. A Vetus Latina, ela não pode ser considerada uma Bíblia, como nós temos hoje, porque os textos só foram juntados muito posteriormente. Mas nessa época, eles eram um conjunto de livros, vários livros que eram ligados entre si e eram lidos pelas comunidades cristãs. Todos os livros do Novo Testamento já estavam ali na Vetus Latina, né? Sem nenhum tipo de acréscimo. E a partir do século II, essas versões também passaram a incluir os textos do Antigo Testamento, com as recensões lá da Septuaginta, ou seja, as versões da Septuaginta, né? Como eu disse, não há um consenso se a igreja lá no início do século III, século IV, século V, não há um indício de que a igreja usasse essa versão da Vetus Latina como uma Bíblia. Mas ela se torna um livro único, uma espécie de Bíblia, quase no finalzinho da Idade Média, no século XIII. No século XIII, um pouco antes da Reforma, a Vetus Latina já é uma versão utilizada. Mas aí já há uma outra versão em latim, que é a Vulgata, que eu vou falar da Vulgata na próxima aula. Quais são os livros que estão nos manuscritos da Vetus Latina? Nós temos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º, 3º e 4º Reis, né? São o 1º e 2º Samuel que está junto. 1º e 2º Paralipômenos, ali estão os livros das Crônicas, Esdras, Neemias, e depois eu tenho o 3º e o 4º Esdras, Tobias, Judite, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías, Jeremias, e no livro de Jeremias estão juntos Lamentações e Baruque. E depois eu tenho Daniel, eu tenho um livro só chamado 12 Profetas, lembra dos 12 profetas que a gente viu lá? Eles voltam aqui, 1º e 2º Macabeus. Do Novo Testamento eu tenho Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, os 2 livros de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses é um livro só, Timóteo é um livro só, Tito, Filemão e Hebreus. E depois eu tenho as epístolas católicas, né? Quais são as epístolas católicas? 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Tiago e Judas. São as epístolas católicas, universais. Por que católicas? Universais. E por fim eu tenho o Apocalipse. Esses são os livros da Vetus Latina, ok? Eu sei que é bastante informação para nós, para vocês principalmente, isso que não é um curso de pós-graduação, não é um curso de graduação, é um curso para que nós tenhamos uma compreensão, um entendimento daquilo que é a palavra de Deus para nós. Mas ele é também muito importante para que compreendamos, para que entendamos o mistério da Bíblia. Como que a Bíblia chega até nós e de que forma extraordinária ela se compõe. Vimos aqui muito rapidamente que não há nenhum manuscrito original preservado. Depois nós tivemos as principais cópias, são cópias mais recentes. A Septuaginta, tradução do hebraico para o grego, dos textos coletados por Esdras logo após o exílio. Então essa é uma referência importante que a gente precisa ter, né? Os textos recolhidos por Esdras logo após o exílio. Os textos em hebraico mais recentes são os textos massoréticos do VI século depois de Cristo, né, que é o que compõe esses manuscritos anteriores. E os manuscritos que foram descobertos mais recentemente, os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Engedi, que são textos que não existem versões baseadas desses manuscritos, apenas comentários e crítica bíblica, né, para aqueles que trabalham com a crítica textual da Bíblia e da Palavra de Deus. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar, então, e vamos ver
A primeira Bíblia completa surgindo. Veja que a Vetus Latina, como eu falei, não é uma Bíblia completa, mas a partir de agora virá uma Bíblia completa. Vamos falar sobre ela, que é a Vulgata de Jerônimo. As versões da Bíblia antes da Reforma. Quais eram as Bíblias que circulavam na época? Todas elas vindo do latim. Qual é a mudança que acontece na época da Reforma? Por que há uma volta para o grego, para o hebraico? E, obviamente, vão surgir as duas Bíblias, que são as Bíblias dos dois ramos do cristianismo. A Bíblia católica romana e a Bíblia católica, a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica. O que tem de diferença, o que tem de coisas iguais, nós vamos ver na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar aqui a nossa conversa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta aula, obrigado por este momento, que o Senhor possa estar nos iluminando e nos abençoar, para que reconheçamos que a Tua palavra é a palavra de Deus para todos nós. Fique com os nossos irmãos e irmãs, no nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus nos abençoe, até o nosso próximo encontro.